Como seria o filme do Rei Leão se, ao invés de ser desenhado, ele fosse filmado com animais de verdade, porém capazes de falar como seres humanos, capazes de raciocinar como nós? Como seria o desenho do Rei Leão se ele fosse feito com animais contratados para isso? A resposta nós temos aí na nova animação da Disney, lançada em 2019. Gostei muito desse filme, pessoal. Já tinha assistido em 1994 a versão em desenho, mas eu não havia notado algumas nuances filosóficas que estavam nessa obra, que acabou de ser aí remasterizada, se eu posso falar assim, né? De uma forma magnífica. Confesso que eu não havia gostado do fato de os animais não terem mais aquelas expressões faciais que caracterizavam as emoções deles tão bem. Eu achava que isso havia tirado um pouco da graça. Mas quando eu fui assistir um vídeo no YouTube mostrando como seriam os personagens desse novo Rei Leão, se eles fossem caracterizados com aquelas expressões, com aqueles olhos, né, simulando as nossas expressões faciais, eu vi que realmente a Disney acertou em deixar o mais realista possível esse filme, porque essa era a proposta, né, mostrar como seria o Rei Leão na realidade, se os animais pudessem falar. Esse foi o único elemento fantasioso. Mas, tirando isso, todo o resto ali, a Disney buscou colocar exatamente como é no mundo real. E eu gostei muito exatamente por causa disso. Se os animais tivessem aquela capacidade de mostrar tristeza, alegria, amor, do mesmo jeito que a gente, nós até esqueceríamos que aquilo ali é uma animação feita em computador, né? Pareceria mais um desenho mesmo do que uma obra realista. Mas eu não estou aqui tanto para fazer uma análise do filme, né, da sua qualidade como obra de arte, mas eu estou aqui para fazer uma análise da filosofia exposta nesse filme, porque ele me fez pensar muito. Eu fui assistir ele há alguns dias, me emocionei bastante, curti muito a história do Simba, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o pensamento profundo que está ali no Rei Leão. Eu tenho estudado muito o filósofo Sartre, né? Eu já conhecia ele há muito tempo, mas eu andei revendo as lições desse francês que morreu lá na década de 80. O Sartre foi muito famoso na época dele. Ele era muito paparicado, ele era um intelectual assim, visto como alguém de alto gabarito. E ele retomou a escola existencialista fundada pelo dinamarquês Søren Kierkegaard, que era um cristão que tinha um pensamento voltado para analisar a angústia do ser humano. Segundo ele, o eu não existe ainda. O eu é um vir a ser. O eu é algo incompleto, que não se encontra ao contrário do que Descartes dizia pela reflexão lógica, mas ele é algo inacabado que aponta para algo além de si. E esse além de si, ou totalmente outro, como dizia Kierkegaard, era Deus. Deus é o absoluto. E para que o eu finito se encontre, ou seja, para que ele se satisfaça, ele precisa mergulhar dentro de si mesmo para chegar à sua fonte, que é Deus. Portanto, o eu é algo relativo que se eleva quando ele entra dentro de si, mas não naquele sentido da meditação que Descartes fazia, de se imaginar abstraindo da realidade concreta, mas mergulhando na sua necessidade interna, reconhecendo esse buraco dentro de si, essa necessidade de algo mais. O Kierkegaard era totalmente antirracionalista. Para ele, a vida não funcionava com base em raciocínios, com base em fórmulas, em coisas abstratas. Mas para ele, o sentido da vida estava em você reconhecer essa angústia, essa fome do ser humano pela existência e saber que ele em si mesmo não é nada, mas ele só se efetiva, vamos falar assim, ele só se encontra quando ele chega ao absoluto. Isso lembra muito Santo Agostinho, né, que ele falava que o homem tem um vazio no seu coração que só Deus pode preencher, que a nossa alma vive sedenta à espera de ti, Senhor. Ele falava essas poesias.
né? E o Kierkegaard, ele buscou refutar os filósofos racionalistas que colocavam o ser humano e o eu como parte de um jogo maior, parte de uma fórmula que poderia ser compreendida abstratamente. Para ele não, o ser humano ele era algo muito concreto, ele era algo muito, como eu posso falar, não seria bem palpável o termo, mas assim, ele é algo muito inegável, ele é algo dado, ele é algo imediato. Apesar de o Kierkegaard não ser um materialista, Kierkegaard caminhou rumo ao idealismo, embora ele não tenha afirmado categoricamente que a realidade era mental, mas quando ele falava de Deus como o absoluto, como o transcendente, ele estava ali apresentando um fundo da realidade que não era físico, que não era material, né? Mas o Kierkegaard ele não procurou assim desenvolver uma filosofia completa sobre as questões epistêmicas, ontológicas, etc. Ele focava mais na parte ética e na parte existencial, ou seja, o ser humano encontrando sentido na sua vida, repousando em Deus, e particularmente no Deus cristão, porque o Kierkegaard observava que Cristo, na teologia tradicional, é Deus e homem, porque ele é uma das três pessoas da divindade, né? Ele é uma pessoa da trindade, portanto ele é completamente Deus, mas ele se fez homem, então ele é o absoluto e o relativo, o infinito e o finito ao mesmo tempo. E Cristo, como esse absurdo em pessoa, é o remédio para o ser humano, para curar essa angústia do homem de procurar a si mesmo, né? Através da busca do absoluto. Então, o que o Rei Leão tem a ver com isso, né? Você percebeu que o Simba, ele nasce, ele é apresentado ao seu destino. O pai dele já fala, você será o rei. E ele ensina o Simba que existe um ciclo, que existe um equilíbrio na natureza que tem que ser respeitado. Portanto, já existe uma ordem prévia, uma ordem dada das coisas. E o Simba faz parte dessa ordem. Ele já tem um futuro pronto para ele. E ele tem que se planejar para se encaixar nesse futuro. Ele tem regras a cumprir. Não vá para lá, faça isso, não faça aquilo. E ele se revolta como uma criança que é. Ele quer mostrar que ele é o que não é. Porque o Sartre dizia que o que faz um homem covarde não é ter pulmões covardes, nem um corpo covarde, mas são os seus atos. Você é aquilo que você faz, dizia o Sartre. É você que constrói a sua identidade. Você só pode ser uma pessoa amorosa se você agir amorosamente. Você é a sua vida. Fora disso não há nada, dizia o francês. O homem é encontrado, segundo ele, na escola, na rua, no trabalho, no estudo. Ou seja, na vida concreta. O Sartre era assumidamente materialista. E mais pra frente, né, depois ali, quando ele começou a se tornar famoso, ele abraçou inclusive o marxismo. E o Simba, ele tem um corte ali na vida dele. Quando ele sofre aquele trauma terrível da morte do pai, ele se considera culpado pelo que aconteceu e ele foge, né? Ainda que ele faça isso seguindo a orientação do tio malévolo Scar, mas ele escapa. Ele está fugindo dele mesmo, ele está fugindo da vida, ele está fugindo do seu futuro, do seu destino. E aí ele conhece uma outra filosofia que é a linha da insignificância. A vida não tem sentido, segundo Timão e Pumba, né? A vida começa e termina, e isso é tudo. E o que vale é aquilo que você faz ali no meio, sem pensar no que vai acontecer depois. Então, Hakuna Matata, viva sua vida. E ele realmente passa toda a infância, toda a adolescência e chega à vida adulta com essa forma de pensar. Vivendo na floresta, comendo ali dos bichinhos, né? Sem precisar caçar, até que um dia o seu passado chega na frente dele, na pessoa de Nala, a sua amiga da infância. E a Nala fala para ele sobre o que estava acontecendo lá na Pedra do Reino, né? Que o Scar havia simplesmente imposto um sistema que havia acabado com os recursos naturais, não havia mais caça, as pessoas estavam passando fome, até mesmo a água estava faltando, porque ele não respeitava o ciclo da vida, ele deixava as hienas destruírem as manadas de antílopes. E o Simba reluta muito. Aí chega naquela cena tão bela, né, que o macaco Rafik, o sábio, mostra para ele a imagem do Simba na água e fala, olha, esse aqui é o seu pai,
ele habita em você, né? Aí o Simba, ele olha para o céu ali e o pai fala nas nuvens, falando para ele que ele tem que retomar o seu lugar no ciclo da vida. E o Simba se conscientiza. Ele volta ali, derrota o seu tio e toma o lugar que é seu por direito. Então, muitas pessoas que olham para essa história diriam que o Simba estava predestinado a ser rei, que esse era o seu destino, que havia uma ordem que deveria ser respeitada e que, quebrando essa ordem, necessariamente haveria sofrimento, haveria desgraça e que o correto era o Simba retomar o seu lugar. Mas o Sartre discordaria disso veementemente. O Sartre, inclusive, aconselhou um aluno que foi procurá-lo com um problema parecido. Esse aluno, ele tinha uma mãe doente e, ao mesmo tempo, ele pertencia a uma nação que estava em guerra. E ele sabia que se ele não fosse ajudar o seu país, ele deixaria de colaborar. E o seu país poderia ser conquistado pelo outro. Mas se ele fosse para a guerra, para defender a sua pátria, a sua mãe ficaria sem ninguém para cuidar dela. Então ele estava em um dilema. Será que eu coloco a minha mãe como fim e cuido dela, tratando a minha nação como um meio para que eu possa viver aqui tranquilamente e cuidar da minha mãe? Ou será que eu coloco o coletivo acima? Eu trato a minha pátria como um fim e vou em busca dessa defesa nacional. E o Sartre dizia que não existe resposta pronta. Para ele, a moral é como uma tela em branco. O pintor escolhe as tintas que ele vai usar e ele cria as regras no momento da sua pintura. Ele pode fazer uma pintura realista, ele pode fazer uma arte abstrata, ele pode fazer um homem, ele pode fazer um animal, ele pode fazer formas. E para ele, nós também criamos o quê? Os valores morais. Sartre dizia, existe criação no momento em que nós vamos agir, no momento em que nós vamos determinar a forma como nós vamos nos comportar. Nós estamos elegendo os próprios valores, porque não existe uma tábua pronta de valores para a gente seguir, segundo ele. Essa ideia é ilusória. Quem vive dessa forma, achando que existe uma lei absoluta, objetiva, está escolhendo acreditar nisso. Essa pessoa está criando a própria lei que ela considera prévia. Portanto, para ele isso era uma falácia. É o ser humano com liberdade absoluta que cria os seus próprios valores no momento de agir, mesmo que ele não pense conscientemente. Pode não ser uma escolha consciente, mas ele decide, ele escolhe aquele caminho no momento de agir e considera que aquilo é o valor a ser respeitado. Portanto, o Simba, para o Sartre, não tinha obrigação de forma absoluta de voltar para a Pedra do Reino. Ele poderia continuar ali, mas ele decidiu por si mesmo, e tem absoluta responsabilidade por isso, voltar para retomar o seu lugar e para derrotar o tio, né? Então, para o Sartre, a gente vive em uma angústia insolúvel. O Sartre rejeitava a proposta do Kierkegaard. Para ele, não há um Deus acima de nós que nos manda fazer determinada coisa e nem mesmo que pode satisfazer a angústia da nossa alma. Mas é o homem encontrando-se consigo mesmo, aceitando o fato de que a vida não tem um sentido em si, que vai criar o sentido para a sua vida, né? E ali no filme do Rei Leão nós temos elementos que lembram esse existencialismo ateísta, mas nós também temos elementos para o existencialismo teísta cristão, né? O pai do Simba, o Mufasa, fala para ele, filho, olhe para as estrelas. Lembre-se que os grandes reis estão olhando para você ali. Quando você se sentir sozinho, olhe para o alto. Isso lembra muito o Kierkegaard. E depois o próprio Simba vê o pai dele nas nuvens. Lá no desenho o pai aparece mesmo como um espírito, né? No filme somente as nuvens e a voz dele aparece do meio das nuvens. Mas seja como for, existe o quê? Uma realidade sobrenatural no filme do Rei Leão. E eu acho que isso agrada as pessoas de ambos os lados, né? Eu particularmente não sou ateu, mas eu também não adoto a visão do Kierkegaard. Eu tenho uma visão ali de meio termo que não cabe aqui para esse vídeo. Mas seja como for, gente, eu acho que o filme do Rei Leão é altamente filosófico, ele ensina muito para nós que a vida tem coisas para serem feitas, existem tarefas a serem cumpridas, não adianta a gente virar as costas para os problemas, porque muitos deles não se resolvem sozinhos, precisam sim da nossa atitude. E
a gente tem que raciocinar. Eu acho que a lição que fica no fim das contas é essa. A gente tem que usar a nossa capacidade de reflexão para analisar aquilo que está na nossa frente e pensar qual vai ser a consequência se eu ficar parado. Qual vai ser a consequência se eu agir, né? E com base nessa previsão, que é falível, a gente tem que tomar uma atitude. E exatamente pelo fato da realidade empírica ser imprevisível, a gente não sabe aquilo que virá depois, a gente nunca vai saber se aquela escolha foi a correta. Portanto, eu concordo com os existencialistas quando eles falam da angústia, que nós temos essa náusea diante da existência e que isso é uma coisa irremediável, né? Porque o Kierkegaard, apesar de ele apresentar a solução, quando ele falava de Deus, de Cristo, o Deus homem, como a solução para o ser humano, ele não podia negar que não havia prova racional desse Cristo do qual ele falava. Essa era uma solução prática que ele apresentava, né? Como o próprio Santo Agostinho, ele falava da experiência dele no seu livro, mas ele não apresentou uma forma absoluta para que qualquer ser humano que lesse o livro dele soubesse que aquilo ali era verdade. Então é uma coisa que você lê e cabe a você decidir se aquilo é real ou não. Cabe a você se deixar levar por aquele sentimento e passar pela mesma experiência do Santo Agostinho, ou você encarar aquilo de uma forma mais fria e dizer que aquilo ali é apenas uma coisa dele, uma coisa do seu psicológico e que pode não se refletir para todos, né? E essa é a questão. O Simba tinha realmente o dever de voltar para a Pedra do Reino? Ele tinha um destino diante dele? Ou foi ele que decidiu construir o seu destino? A resposta fica para você. Até a próxima.